Os destaques desta edição. Indústria amazonense sofre retração de 11,8%. Uso de droga fez cair 3 vezes a mortalidade por Covid no Amazonas. Brasil registra 2.349 mortes em 24 horas, novo recorde desde o início da pandemia. Câmara aprova em primeiro turno proposta que permite volta do auxílio emergencial. Bolsonaro acredita que há um plano para tirá-lo do poder. Manifestantes fazem protesto em frente à casa de Faquinha em Curitiba. Câmara do México aprova a legalização da maconha. Congresso americano aprova plano de estímulo de Biden de 1,9 trilhão de dólares. ONU acusa governo de Maduro de centenas de assassinatos na Venezuela nos últimos 6 meses. Depois de receber ameaças, transexual é baleada na cabeça no Jorge Teixeira, onde um homem também foi crivado de balas em frente de casa. O Jornal da Manhã, 72 anos no ar, começa agora. 5h48, as emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa de Alvarães. Olhuna Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM em Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Rádio Fonte Boa FM. Anamá FM em Anamá. Maranhão FM em Maranhão. Caboclo FM em Altazes. Urucará FM em Urucará. Comunitária Urucurituba. Rádio Camaleão FM em Axirim, Distrito de Borba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM em Novo Aripuanã. Rádio Nova em Urucurituba. Metropolitana Mix em Manacapuru. Web Rádio BDC em Altazes. E maripafm.com em São Sebastião do Uatumã. 5h49. Fiémanchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. O Climatempo fala que é de 90% a probabilidade de chover 40 milímetros. A temperatura que é de 24 graus terá máxima de 28 graus Celsius. A umidade do ar é de 99%. Os ventos estão calmos com 5 km/h de velocidade. É quinta-feira, 11 de março. Chegamos aos 70 dias do ano. Faltam 295 para terminar 2021. É dia de São Constantino. Comemoramos também o Dia Internacional das Vítimas do Terrorismo. Esta é a edição 85.100 do Jornal da Manhã. 3 centímetros. Foi quanto subiu o Rio Negro. A leitura de ontem, seu nível em relação ao mar estava em 26 metros e 97 centímetros. Já havia subido 9 metros e 47 centímetros. Apesar do mau tempo com chuvas, operam-se restrições para pousos e decolagens os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada. Um fato marcante da história. Em 2020, a Organização Mundial da Saúde declarava o Covid uma pandemia global. Agora 5h50 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, São Plasta e Itamar Jardina. Motoristas de transporte por aplicativo fizeram um protesto ontem contra o aumento do preço da gasolina em Manaus. Eles pararam os veículos e bloquearam parte da Avenida Djalma Batista. O congestionamento foi refletido em diversos outros pontos da capital. Segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, IMMU, a chuva também contribuiu com a lentidão no trânsito. Peregrino, bom dia. E é claro que as manifestações, esse tipo de protesto procede, mas o trânsito fica muito complicado. Pois é, tivemos aí uma queda na comunicação com o Alberto Peregrini, que vai voltar daqui a pouco para esse nosso primeiro contato. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, convocou nesta quarta-feira 400 novos professores do cadastro de reserva do concurso realizado em 2017. Ele também anunciou um auxílio de R$70 aos profissionais para acesso à internet. Davi assinou o projeto de lei que visa a criação do programa Auxílio Conectividade, que destinará R$70 durante 10 meses para quase 8 mil professores. O prefeito já enviou o projeto à Câmara Municipal de Manaus. Caso aprovado, o auxílio será inserido no contra-cheque dos servidores da CEMED contemplados pelo programa. Agora sim, Alberto Peregrini, bom dia. Bom dia. Bom dia, Paulo Guerra. Bom dia, Eduardo Silva. Bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã.
Falava ainda há pouco o trânsito congestionado na área da Djalma Batista, onde aconteceu essa manifestação dos motoristas de aplicativo contra o aumento do combustível. Procede, é claro que procede, porque todo mundo reclama do preço abusivo dos combustíveis no Brasil, principalmente aqui em Manaus. Mas o trânsito fica bastante complicado. Pois é, Paulo, ficou muito. Lembro que ontem nós já passávamos a informação também, a difusora trabalhou incansavelmente, trazendo as informações de lá do local. Também, Paulo, aí você imagina, nós tínhamos ontem aquela questão lá da Torquato Tapajós, né, do buraco, onde as obras estão acontecendo, aí na área da Djalma Batista, próximo ali ao Dourado, essa manifestação atrapalhou muito o trânsito, e pessoas que não tinham nada a ver com a manifestação se sentiram prejudicadas, né, Paulo? A gente paga pelo que não tem nada a ver, né? Os profissionais lá do transporte por aplicativo fecham a rua e não tinha nenhum dono de posto lá, não tinha ninguém do governo federal, ou municipal, ou estadual lá, mas as pessoas que não tinham nada a ver com a situação se sentiram muito prejudicadas. Peregrini, chove em grande parte da cidade e a meteorologia prevendo 40 milímetros de precipitação pluviométrica. Estou dando essa informação aqui naturalmente com informações precisas do clima-tempo. Pois é, Paulo, e parte dessa chuva, dessa precipitação aí que você já anunciou agora há pouco, já caiu, viu, Paulo? Aqui na área da zona norte, da zona leste da cidade, acredito que em toda a cidade já choveu durante a madrugada, está chuviscando agora. Estamos aqui nas proximidades do pronto-socorro Platão Araújo, chuviscando nesse momento, Paulo, mas na madrugada choveu muito mais e asfalto molhado, a visibilidade não é das melhores e quem está dirigindo nesse momento tem que ter um cuidado redobrado, não, Paulo? Pois é, Peregrini, chove também em várias partes do estado. Informações aqui de Nova Olinda do Norte, dizendo que chove muito e a água do Madeira subiu 7 centímetros. Peregrini, aconteceu um crime também lá em Itacoatiara, no Mutirão 2, o Marcos Escobar, conhecido como Rato, foi assassinado. Invadiram a casa dele, o pistoleiro chegou junto com um motociclista, a moto da morte, Peregrini, e ele foi executado. E a violência no interior do estado também, não é, Peregrini? Pois é, Paulo, infelizmente tem sido dessa forma, né? Essa semana você já trouxe a informação lá de Parintins, quando um açougueiro foi assassinado e até hoje estão procurando pelo assassino, um crime que comoveu toda a cidade de Parintins, e Manacapuru não é diferente. Agora você traz informação também de Itacoatiara. No final do ano passado tivemos aquela sequência de mortes em Nova Olinda do Norte, ou seja, Paulo, o interior infelizmente também convivendo aí com muitos casos de violência. Peregrini, é grave o estado desse transexual que foi baleado na cabeça lá no Jorge Teixeira. Ele já vinha sendo ameaçado de morte, né, Peregrini? Já, Paulo, já vinha sendo ameaçado de morte, sim, e infelizmente acabou sendo baleado ontem lá na Avenida Brigadeiro Hilário Gurjão. Ali na área do bairro Jorge Teixeira, essa rua é a famosa Rua do Fuxico, uma rua de comércio que tem ali no bairro Jorge Teixeira. À noite fica bem tranquilo, fica em até certo momento deserto, e foi lá que fizeram essa covardia com esse transexual, acabaram dando um tiro na cabeça dele, Paulo. As informações que nós colhemos no pronto-socorro são bem poucas ainda. O que se sabe é que o estado dele é muito grave, Paulo. Pois é, o homem estava em frente de casa. Era um acerto de contas também no Jorge Teixeira, onde o homem foi crivado de balas, Peregrini. Paulo, um acerto de contas sim, ainda era cedo da noite, era por volta de 20h30, Paulo, quando chegou um pistoleiro misterioso e atirou nesse rapaz. Foi muita bala, Paulo, foram 5 tiros nele, em meio a pessoas que estavam por perto, crianças que estavam brincando na rua, presenciaram esse crime, né, essa bala, esse assassinato que deixou lá todo mundo assustado. Peregrini vai voltar daqui a pouco e vai contar tudo o que aconteceu na cidade nas últimas horas. Bom trabalho para nós. Muito bem, Paulo Guerra, daqui a pouquinho voltaremos com essas e outras informações aqui dentro do nosso Jornal da Manhã, no Noticiário Policial. Até daqui a pouco. 5h56 em Manaus.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, abriu processo seletivo destinado ao preenchimento de 6.500 vagas temporárias em todo o país, sendo 175 vagas para o Amazonas. São 158 vagas para agente de pesquisas e mapeamento, distribuídas por 12 municípios do Amazonas, e 17 vagas para supervisor de coleta e qualidade em 9 municípios do estado. As inscrições têm início hoje e irão até o dia 26 deste mês de março no site do Sebrasp. Quem retransmite o Jornal da Manhã, Rádio Circuito FM, Show dos Bairros, Alternativa na Assembleia de Deus e Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, em Altazes. Voz 6 Irmãos do Porto de São Raimundo. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri, Josivan em Beruri. Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão. Voz Um Novo Tempo, uma nova história em São José do Amatari. Rádio Voz de Canutama. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Inhamundá.web Rádio. Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramos. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, na Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tunhué. Voz Ariaú. Voz Açaí de Quadajás, no Porto da Feira. Big Bom Iranduba e Comunitária Anhanguera, na Foz do Carabã, distrito de Borba. 5h58 em Manaus, que tem 24 graus de temperatura, o tempo é instável com chuva. O Jornal da Manhã vai ao seu primeiro intervalo e vai voltar em 3 minutos. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h02 em Manaus. Engenheiros da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do município de Manaus continuam acompanhando os trabalhos da força-tarefa montada pela Prefeitura de Manaus, que visa sanar o problema ocorrido com a rede de drenagem profunda da Avenida Torquato Tapajós, sentido centro-bairro. O diretor-presidente da AGEMAN, Fábio Alho, esteve no local e explicou que a atuação da AGEMAN se dá em decorrência da existência de uma adutora de 500 milímetros que passa nas imediações do trecho afetado. Imediatamente a Secretaria de Infraestrutura, na pessoa do vice-prefeito secretário Marcos Rota, acionou a agência reguladora do município para trazer a diretoria técnica para aqui para o sinistro da drenagem, porque nós temos uma rede de abastecimento de água aqui passando pela Torquato. Na verdade é uma adutora de 500 milímetros que abastece o núcleo 23 da Cidade Nova, onde distribui nessa reservação a água para toda essa zona da cidade. Então toda a equipe da Águas de Manaus já está aqui. Há redes da Cigás também nessa área e das telecomunicações como o Oi. Então, a AGEMAN, que regula os serviços públicos concedidos, principalmente o saneamento no tocante a abastecimento de água, já se encontra no local, juntamente com todas as concessionárias, para dar o suporte necessário para a Secretaria de Infraestrutura fazer o reparo de forma imediata e eficiente. 6h04 em Manaus, temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. As vacinas contra a coronavírus, nessa questão de primeira e segunda dose, tem gerado algumas confusões por falta de entendimento em boa parte da população, principalmente a população mais idosa. A unidade de saúde da zona urbana de Manacapuru informa que desde o início da semana, equipes da saúde estão nas ruas com a ação de imunização da segunda dose da vacina contra a Covid-19 para idosos de 70 a 74 anos. As equipes estão indo de casa em casa fazendo a imunização. A coordenação do PNI reforça que os idosos devem aguardar os profissionais em casa e evitar de se expor nas UBS. Nesse caso, muita gente tem das UBS para procurar essa vacina. Chega lá, muitas vezes nem recebe a informação correta. Por isso é bom ficar em casa, que a equipe está indo de casa em casa. É importante frisar que a segunda dose acontece com intervalo de 4 semanas e que esta é correspondente à vacina da Coronavac. A ciência informa que até o momento não chegou vacina contra a Covid-19 para o público a partir dos 50 anos e que continua com um cronograma de vacinação para idosos a partir de 65 anos com ou sem comorbidade e para idosos de 60 a 64 anos com as seguintes comorbidades: diabetes, obesidade, pacientes transplantados e imunossuprimidos.
No boletim informativo Covid-19, nas últimas 24 horas de ontem, Manacapuru teve mais 28 casos de Covid-19 confirmados e mais 2 óbitos. Com esse resultado, o número de contaminados subiu de 7.230 para 7.258. E com a soma de mais 2 óbitos, chega a 279 o número de mortes pela doença na cidade. E uma última notícia, Paulo, é sobre o auxílio emergencial do Estado. Muitos cartões pendentes retidos por falta de procura. Algumas pessoas mudaram de endereço, mudaram de cidade e outros já até morreram. Desde o início do lançamento desses cartões, uma equipe da Secretaria de Ação Social do Estado está em Manacapuru para a realização das entregas desses benditos cartões. Hoje, por exemplo, quinta-feira, 11 de março, a equipe estará a partir das 10 até as 17 horas na sede da SEMAS, que é a Secretaria de Assistência Social do município, atendendo a todos os contemplados do auxílio estadual. Então é bom ir até lá. Para quem não sabe, a SEMAS está localizada na Avenida Eduardo Ribeiro, esquina com a Rua Coronel Madeira, no centro da cidade. É necessário levar identidade, CPF e é obrigatório o uso de máscara. De Manacapuru, Zeg para o Jornal da Manhã. 6h07 em Manaus. Há uma semana do encerramento do cadastro e recadastramento da meia passagem estudantil, promovido pela Prefeitura de Manaus, 44.141 estudantes já garantiram o benefício para manter suas atividades educacionais neste ano. O recadastro e novos cadastros estudantis encerram na próxima quinta-feira, dia 18, e devem ser feitos nesse site: www.estudantes.manaus.am.gov.br. A Defensoria Pública do Estado vai criar um grupo de trabalho, o grupo de trabalho Enchentes, para atuação estratégica junto aos municípios do interior atingidos pela cheia. O grupo terá como objetivo principal a tomada de medidas judiciais e extrajudiciais junto aos municípios do interior atingidos pelas enchentes, que ainda não são atendidos por polos da Defensoria no interior. Há, no momento, 13 municípios no sul do estado atingidos pela cheia, principalmente nas calhas dos rios Purus, Juruá e Madeira. Na primeira atuação do grupo Enchentes, defensores públicos estarão em Boca do Acre na próxima semana, de terça a quinta-feira. O objetivo é fazer uma análise da situação da chefia no município ou da cheia no município, principalmente das comunidades ribeirinhas atingidas na zona rural. No final do mês, o grupo se deslocará para Irunepé com atenção principal aos ribeirinhos. O governo do Amazonas e a prefeitura de Iranduba realizam hoje a última entrega de cartões do auxílio estadual no valor de R$600 às famílias do município previamente selecionadas a partir da base de dados do cadastro único para programas sociais do governo federal. As pessoas que têm direito e ainda não receberam o benefício devem comparecer ao 7 de Iranduba na rodovia Carlos Braga a partir das 8 horas da manhã de hoje. Ainda em Iranduba, o Instituto Federal do Amazonas, IFAM, convoca os candidatos aprovados no campus avançado do município para os cursos técnicos subsequentes em administração e em informática e que ainda não fizeram as suas respectivas matrículas. Eles devem fazer esse procedimento urgentemente de forma virtual por meio do formulário de matrículas disponível no site Estude no IFAM. Os postos de matrículas abertas pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto para atender os alunos que perderam os prazos dos procedimentos realizados em fevereiro seguem abertos até esta quinta-feira. No interior, os postos de apoio funcionarão nas coordenadorias regionais de educação. O serviço estará disponível para todas as modalidades de ensino e também por esse site: www.matriculas.am.gov.br. O governo do Amazonas vai iniciar produtores rurais, micro e pequenos empresários e profissionais autônomos de baixa renda que tiveram atividades afetadas pela cheia deste ano e ficaram impossibilitados de pagar financiamentos da Agência de Fomento do Estado do Amazonas. Projeto de lei encaminhado pelo governador Wilson Lima, que prevê o benefício,
foi aprovado por unanimidade na na sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Estado desta quarta-feira. 5 imóveis rurais nos municípios de Boca do Acre e Lábrea, no sul do estado, utilizados como apoio a frentes de desmatamento, foram alvo de mandados de busca e apreensão na manhã de ontem. A operação denominada de Olhos da Providência pela Polícia Federal tem o objetivo de combater o desmatamento e a invasão de terras públicas na região. Os mandados foram emitidos pela Justiça Federal no Amazonas após manifestação do Ministério Público Federal com base em investigações realizadas em conjunto com a Polícia Federal, utilizando imagens obtidas por meio de satélites. A pesquisa industrial mensal divulgada ontem pelo IBGE mostra que, na comparação com dezembro de 2020, a indústria amazonense registrou em janeiro queda de 11,8%, enquanto a média nacional foi de 0,4% no mesmo período. Já o acumulado dos últimos 12 meses foi de menos 6,7% no estado contra 4,3% na variação nacional. Quando se compara o resultado de janeiro de 2020 com o mesmo mês do ano anterior, houve queda de menos 9,8%. Em nível nacional, o desempenho da indústria no mesmo período foi positivo, 2%. O desempenho da indústria amazonense em janeiro de 2021 de menos 11,8%, em relação ao mês de dezembro de 2020, ficou entre os mais negativos na comparação com as outras unidades da Federação. E a taxa de desocupação no Amazonas é de 15,5% no quarto trimestre de 2020. Taxa de desocupação se refere ao último trimestre de 2020 em relação ao trimestre anterior. Crescimento de trabalhadores por conta própria, informalidade e saída de pessoas da força de trabalho colaboraram para o crescimento no número de pessoas ocupadas do estado. O Ministério Público do Amazonas abriu investigação para apurar irregularidade na ciclofaixa instalada ao longo de um trecho da Avenida Coronel Teixeira, na zona oeste de Manaus, no ano passado. Entre elas, o estreitamento da via. E de acordo com o órgão de controle, a medida ocorre após várias denúncias. Segundo o Ministério Público, o Núcleo de Apoio Técnico do Ministério Público fez uma inspeção no local e constatou problemas de estreitamento nas faixas de veículos. O deputado Cabo Maciel, líder do PL, voltou a solicitar do governo do estado o pagamento do auxílio fardamento dos policiais e bombeiros militares do Amazonas. Lembrou ele que anualmente esse auxílio é pago aos policiais e bombeiros para que cada militar possa comprar seu uniforme e fazer uso durante o ano. O deputado estadual Sinésio Campos, do PT, apresentou proposta de projeto de lei ontem, objetivando dar nova redação ao artigo 7º, parágrafo 1º da Lei número 2.371, de 26 de dezembro de 95, que dispõe sobre a reorganização e atribuições do Conselho Estadual de Saúde, a fim de que a seleção da diretoria, inclusive do presidente do Conselho Estadual de Saúde, ocorra através de processo eletivo pelos próprios membros do Conselho. 6:14. O governo do Amazonas teve aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado um projeto de lei que estabelece novo marco legal para o serviço de distribuição e comercialização de gás natural no estado. A proposta visa dar maior competitividade ao setor, atraindo novos investimentos e ampliando o mercado, a geração de emprego e renda e a arrecadação de impostos. O governador Wilson Lima recebeu a 7ª remessa de vacina contra a Covid-19. O governador Wilson Lima recebeu na manhã de ontem no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes a 7ª remessa de vacinas contra a Covid-19 com 24.800 doses do imunizante Coronavac. Com esse montante, somado ao que o Amazonas já havia recebido, será possível vacinar 90% do público de 60 a 64 anos na capital e 45% desse público no interior. O Amazonas segue no primeiro lugar no ranking nacional de estados que mais vacinaram no Brasil. A gente vai continuar fazendo todo o esforço que a gente pode para que nós possamos nos manter em primeiro lugar na vacinação no Brasil, porque isso é importante para que a gente consiga
sair o mais rápido possível desse processo de pandemia e proteger a nossa população. O governador ressaltou que mesmo com o avanço da campanha de imunização, é preciso que todos continuem seguindo com os protocolos de segurança definidos pelas autoridades de saúde, sobretudo o uso da máscara, a higiene das mãos e o distanciamento social. A pandemia ainda está aí, então é importante que a gente não baixe a guarda. Vamos continuar com todas as medidas sanitárias para que a gente possa proteger um ao outro. De acordo com a enfermeira do Departamento de Vigilância Epidemiológica da FVS-AM, Ângela Desirê, dependendo do município e da dificuldade de acesso, a liberação das doses já começaria a partir da tarde de ontem. Nós recebemos a nota informativa do Ministério da Saúde em relação às orientações de população e quantitativo de doses. Nós pegamos as informações das doses anteriores recebidas, a cobertura vacinal atual, o estoque dos municípios, fazemos o levantamento da população para fazer a liberação do quantitativo por doses para cada município, principalmente aqueles de difícil acesso, que estão tendo a oportunidade de fazer algum tipo de transporte para o município, ele entra em contato, nós liberamos a vacina para otimizar a distribuição. 6h16 em Manaus. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas divulgou o consolidado diário de vacinação contra a Covid-19 no Amazonas. Dados parciais do Programa Nacional de Imunização apontam que 411.440 doses foram aplicadas em todo o estado até ontem, sendo 318.535 de primeira dose e 92.905 de segunda dose. Idosos de 60 a 62 anos foram incluídos no programa de vacinação contra a Covid em Manaus. Eles devem ser vacinados a partir desta segunda-feira, dia 15. Hoje serão vacinados os que têm 64 anos e sem comorbidade. E o Amazonas registrou 1.349 novos casos de Covid nesta quarta-feira, totalizando 327.523 infectados desde o começo da pandemia. Mais 47 mortes contra a Covid foram confirmadas nesta quarta-feira, sendo 23 ocorridas nas últimas 24 horas. O total de vidas perdidas chegou a 11.388. E a pandemia, Eduardo, completa um ano nesta quinta-feira, em março de 2020. A Organização Mundial da Saúde fez a declaração após a doença se espalhar por todo o planeta. Um dia depois, no dia 12, o Brasil registrou a primeira morte pela Covid-19 no país. O uso da proxalutamida no tratamento de um grupo de 294 pacientes em estado crítico por causa da Covid-19 no Amazonas fez a mortalidade cair 92,2%. A maioria deles estava contaminada pela variante P1, a que tem predominado na segunda onda da doença no estado e em várias partes do país. Além disso, a droga fez cair 3 vezes o tempo de internação e derrubou em mais de 90% a necessidade de intubação e de uso de oxigênio. Os números são parte do resultado de um estudo realizado aqui no Amazonas pela empresa norte-americana Applied Biology, em parceria com a rede de hospitais Samel. A divulgação foi feita ontem aqui em Manaus, em evento conduzido pelo presidente do Grupo Samel, Luiz Alberto Nicolau. Agora 6h19 em Manaus. A seguir, depois de receber ameaças, transexual é baleada na cabeça no Jorge Teixeira, onde um homem também foi crivado de balas em frente de sua casa. Após o intervalo comercial, os detalhes. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h23 em Manaus. Polícia. Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Vamos dando início ao nosso noticiário policial, dizendo, Paulo Guerra, que mais uma vez a Polícia Militar, a ROCAM, esteve nas ruas e 3 homens foram presos, Paulo Guerra. Eles estavam com muita droga, estavam com maconha. Segundo relatos da polícia, do pessoal da ROCAM, isso tudo aconteceu, essa prisão aconteceu, Paulo Guerra, quando eles receberam denúncia anônima através do WhatsApp da ROCAM, através do 9280
7574. Uma pessoa ligou, não se identificou, mas disse que na rua Castelo Branco, no beco Castelo Branco, lá na Compensa, 2 homens estariam embalando e comercializando maconha. A Rocan foi até a área, espocou, estourou a boca e apreendeu drogas e prendeu as pessoas que estavam vendendo. Uma grande quantidade em droga apreendida pela Rocan. Você também pode fazer o seu contato com a Rocan através do WhatsApp. Vou repetir o número para você: 9280-7574. E mais ações da polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A polícia vem agindo, trabalhando forte, apreendendo drogas e armas na cidade. Nos primeiros 2 meses desse ano, o número de armas de fogo apreendidas pelo batalhão da Força Tática do Amazonas cresceu 43% em relação ao ano passado. Muitas armas apreendidas. A Rocan também já apreendeu mais de 100 armas tão somente esse ano. O número do WhatsApp da Rocan, aliás, da Força Tática, agora vou passar para você. É o 9428 4400. 9428 4400. Esse é o linha direta para você fazer contato diretamente com o batalhão da Força Tática. Muitas armas apreendidas, muita gente presa através de denúncias que são feitas através desse número do WhatsApp. Você faz a denúncia, não precisa se identificar. 9428 4400 é o zap da Força Tática. Deu entrada no pronto-socorro João Lúcio por volta de 22h30. Um homem conhecido como Adeval. O Adeval levou-lhe uma pisa. Apanhou e apanhou muito. Não se sabe ainda o que o Adeval fez para levar essa pisa. Sabe-se apenas que ele entrou com a cabeça rachada, muitos hematomas pelo corpo. Ele ainda não disse por que levou tanta peia. Ele chegou lá por meios próprios e foi atendido, onde permanece até o presente momento internado. Ainda no pronto-socorro João Lúcio, uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito, queda de moto. Esse acidente aconteceu na Alameda Cosme Ferreira, proximidades do Clube do Trabalhador. Era por volta de 19h20, quando ele foi fazer aquela curva. Passou o SESI, tem um motel, né? Ele passou direto naquela curva, se arrebentou todo e foi levado ao pronto-socorro João Lúcio, onde foi atendido e posteriormente liberado. Pronto-socorro Platão Araújo. No Platão Araújo, o homem deu entrada vítima de agressão física. Ele pegou-lhe uma pisa em uma parada de ônibus ontem, era por volta de 17h50. Era a boca da noite, quando houve um desentendimento em uma parada de ônibus. Os dois homens estavam esperando o ônibus. Rapaz, aí começou uma discussão e um deles acabou tendo que ser levado ao pronto-socorro Platão Araújo. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas da cidade. Mesmo debaixo de chuva, o passarinho da morte sobrevolou a cidade e montou seu puleiro lá no bairro Jorge Teixeira. No bairro Jorge Teixeira, um homem foi barbaramente assassinado. Era a boca da noite de ontem, Paulo Guerra, finalzinho da tarde, quando esse homem estava sentado em frente à casa onde ele morava. Estava tudo tranquilo. Estava lá de bermudão, uma sandália havaiana no pé, camisa no ombro, quando de repente apareceu um pistoleiro. Ele desceu de um carro misterioso, aproximou-se da vítima e disparou. 1, 2, 3. 5 bombons da morte no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos
morreu. O crime aconteceu, repito, lá no bairro Jorge Teixeira. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 27 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da aparente tranquilidade, noite e madrugada tranquila na cidade, com apenas um homicídio, ainda assim, por acerto de contas. Para não dizer que não falei em coisa boa, Paulo Guerra, interagindo com nossos ouvintes, lá no protocolo, doutor Juan Vila, doutor Alexandre Vila, ouvindo o Jornal da Manhã, além do professor Sérgio Garcia, ele que é, né, gestor da Escola Municipal Zenir Pinto, no bairro Jorge Teixeira. Alô, professor Sérgio, valeu pela audiência. Ele está ligando na maior audiência do Amazonas, o Jornal da Manhã. Agora é contigo, Paulo Guerra. 6h30 em Manaus. Após o intervalo comercial, o Jornal da Manhã vai trazer as notícias do esporte. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h34 em Manaus. Esportes. O PSG da França garantiu vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões após empatar em 1-1 com o Barcelona da Espanha em partida realizada no Parque dos Príncipes. A classificação veio após o time da capital francesa vencer os catalães por 4-1 no confronto de ida no Camp Nou. Com esta classificação, o PSG supera o Barcelona pela primeira vez na história em um mata-mata da principal competição de clubes da Europa. Outra equipe a garantir a passagem para as quartas de final nesta quarta foi o Liverpool da Inglaterra, que bateu o RB Leipzig da Alemanha por 2-0, graças a gols do egípcio Mohamed Salah e do senegalês Sadio Mané. Sem dificuldade alguma. Aliás, ao contrário, com uma tranquilidade assombrosa, o Grêmio passou por cima do Ayacucho do Peru na noite desta quarta-feira na Arena pela segunda fase da Libertadores. O clube gaúcho construiu a goleada simplesmente de 6-1, a maior do clube na competição, praticamente toda no primeiro tempo, e tem vantagem grande para a volta na próxima semana à altitude de Quito, no Equador. David Braz, Ferreira, Diego Souza, 3 vezes, e Guilherme Azevedo fizeram os gols. Quina descontou em falha de Vanderlei. O Botafogo está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil após uma grande atuação. Depois de um bom primeiro tempo e um segundo tempo preciso, o Alvinegro atropelou o Motoclube por 5-0 na noite desta quarta-feira no Castelão, lá em São Luís. Os outros jogos de ontem pela Copa do Brasil. Madureira 0, Paysandu 1, Paysandu classificado. Gama 1, Ponte Preta 2, a Ponte também se classificou. 4 de julho 1, Confiança 0. Confiança classificado. Cianorte 1-0 no Paraná, o Cianorte se classificou. Rio Branco do Espírito Santo 2, Sampaio Correia 1, Rio Branco classificado. Os jogos da Libertadores da América ontem. Universidade Católica do Equador 0, Libertad 1. Universidade do Chile 1, San Lorenzo também 1. Caracas 1, Junior 2. Os jogos de hoje, Libertadores da América. Guarani do Paraguai e Atlético Nacional. O jogo pela Copa do Brasil. Boa Vista e Goiás. A CBF finalizou ontem à noite reunião geral com clubes das séries A a D, com cerca de 60 participantes, entre presidentes de clubes e representantes, e o saldo foi de uma união para a continuidade do futebol. Os clubes se mostraram favoráveis a seguir os campeonatos estaduais e seguir os protocolos contra a Covid-19. A CBF banca testes de 23 atletas e do treinador de cada equipe a cada partida. O restante geralmente é realizado no dia a dia pelos clubes. 6h36 em Manaus. A seguir, Brasil registra 2.349 mortes em 24 horas, novo recorde desde início da pandemia. Câmara aprova em primeiro turno proposta que permite volta do auxílio emergencial. Bolsonaro acredita que há um plano para tirá-lo do poder. Manifestantes fazem protesto em frente à casa de Fachin, em Curitiba. Essas e outras notícias em detalhes após o intervalo comercial.
A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. 6h40 em Manaus. Últimas notícias. Influenciado pelo mercado doméstico e internacional, o dólar teve a maior queda diária desde o fim de janeiro e voltou a fechar abaixo de R$5,70. A Bolsa de Valores teve um dia de recuperação e aproximou-se dos 113 mil pontos. O dólar comercial encerrou esta quarta-feira vendido a R$5,652. Com recuo de 0,145 centavos de real, ou menos 2,5%. IGPM. Inflação do aluguel acelera alta para 1,95% na primeira prévia de março. Como resultado, a taxa em 12 meses passou de 28,17 para 29,83%. Agronegócio brasileiro exporta 6,5 bilhões de reais em fevereiro. Embarcações cresceram 2,8% na comparação do mesmo mês de 2020. Apesar da alta, a participação do setor nos envios de produtos ao exterior caíram de 40,3% no ano passado para 39,9% em 2021. Banco Central prorroga até novembro redução para 17% do depósito compulsório dos bancos. Reserva obrigatória caiu de 25% para 17% em março de 2020 como forma de minimizar os efeitos financeiros da pandemia da Covid-19. A previsão era de elevação para 20% em abril. Senado aprova texto que torna permanente o Pronamp. O programa foi criado em 2020 e prevê linhas de crédito para ajudar pequenos empresários a enfrentar crise provocada pela pandemia. Desde então tem sido renovado. O texto vai à Câmara. Senado também aprova projeto que prevê pedágio proporcional à distância percorrida pelo motorista. Atualmente, pedágios cobram um valor fixo por veículo conforme a categoria. Texto ainda precisa ser aprovado pela Câmara e sancionado pelo governo para virar lei. 6h42 em Manaus. A tragédia da pandemia no Brasil atingiu uma marca ainda mais assustadora nesta quarta-feira. 2.349 pessoas morreram de Covid em 24 horas, o maior número registrado desde o início da crise sanitária. O país, que já perdeu mais de 270 mil vidas para a doença, pena diante de hospitais em colapso e da vacinação a passos lentos. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.645, também um recorde. Mais de 11,2 milhões de brasileiros tiveram ou têm o novo coronavírus. Nos Estados Unidos, o número de vacinados contra a Covid ultrapassou o de infectados pela coronavírus. O número de pessoas completamente imunizadas no país chegou a 32 milhões, superando o total de casos registrados até hoje, e passa de 29 milhões. Resultado de medidas como o uso de máscaras e o distanciamento social que ajudaram a frear as novas infecções e do aumento da vacinação. Ao todo, mais de 93 milhões de pessoas já receberam pelo menos uma injeção contra a Covid-19. E o presidente Joe Biden anunciou a compra de mais 100 milhões de doses da vacina da Johnson & Johnson. No Brasil, governadores de diversos estados divulgaram um comunicado em que defendem um pacto nacional entre os 3 poderes da República e entre União, Estados e municípios contra a pandemia. Os gestores estaduais também reivindicaram a aceleração da vacinação no país. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou resolução que oficializa as regras para que estados, o Distrito Federal, municípios e o setor privado possam importar medicamentos e vacinas contra a Covid-19, mesmo aqueles que não tenham aprovação para uso no Brasil. A medida foi aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. A Câmara de Representantes dos Estados Unidos aprovou o plano de estímulo para a economia americana de 1,9 trilhão de dólares, impulsionado pela Casa Branca, que dá um alívio a famílias e empresas afetadas pela pandemia. O pacote de ajuda já havia sido aprovado pelo Senado norte-americano e segue para a assinatura do presidente Joe Biden. As pessoas que ganham menos de 75 mil dólares por ano e os casais casados com renda de até 150 mil dólares por ano receberão em breve cheques de 1.400 dólares por pessoa.
O presidente Jair Bolsonaro exonerou Fábio Van Garten do cargo de secretário especial de comunicação social, a SECOM do Ministério das Comunicações. A exoneração foi publicada na edição da madrugada desta quinta-feira do Diário Oficial da União. Bolsonaro nomeou Flávio Augusto Viana Rocha para exercer o cargo interinamente. O almirante de esquadra atualmente chefia a Secretaria de Assuntos Estratégicos. A Câmara dos Deputados concluiu no início da madrugada desta quinta-feira a votação em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição, a PEC que viabiliza a retomada do auxílio emergencial e prevê mecanismos em caso de descumprimento do teto de gastos públicos, a chamada PEC emergencial. O texto ainda precisa ser votado em segundo turno, o que deve acontecer nesta quinta-feira a partir das 10 horas da manhã. Eu sei que fui vítima da maior mentira jurídica contada em 500 anos de história, disse o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 2 dias depois de o ministro do STF, Edson Fachin, ter anulado as condenações do petista na Lava Jato. Com uma decisão, Lula voltou a ser elegível. Durante o discurso de mais de 1 hora, o ex-presidente prestou solidariedade às famílias que perderam pessoas para a Covid-19 e aos que estão desempregados. Defendeu a vacinação e criticou o presidente Jair Bolsonaro. E o presidente Bolsonaro afirmou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou sua campanha presidencial para 2022, mas destacou que o petista comemora cedo demais a decisão do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal de ter anulado condenações contra ele, porque a medida ainda deve ser submetida ao plenário da Corte. Em entrevista a jornalistas, Bolsonaro disse que a campanha de Lula é baseada em criticar, mentir e desinformar. O presidente mencionou o fato de o ex-presidente não ter apontado casos de corrupção no Ministério da Economia, ao contrário do que ocorreria no governo dele próprio, que se seria baseado na corrupção, segundo Bolsonaro. Câmara dos Deputados do México aprova a legalização da maconha. A proposta ainda precisa ser sancionada pelo presidente Andrés Manuel López Obrador. Se for confirmada, o país se torna o terceiro do mundo a liberar a substância para uso tanto medicinal quanto recreativo. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, divulgou nesta quarta-feira as primeiras imagens feitas pelo satélite Amazônia 1, o primeiro 100% brasileiro. A primeira imagem da Amazônia mostra a Reserva Nacional de Vida Silvestre na Amazônia Boliviana. O equipamento é o terceiro a formar o sistema DETER e vai auxiliar na observação e no monitoramento do desmatamento na região amazônica. O Senado dos Estados Unidos confirma Merrick Garland como procurador-geral. A confirmação teve 70 votos a favor e 30 contra. Há 4 anos, Garland foi vetado como juiz da Suprema Corte ao ser indicado por Obama, que estava em seu último ano de mandato. O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira acreditar que há um plano de alguns para tentar derrubá-lo do poder, que passaria pelo insucesso econômico de sua gestão, ao voltar a criticar medidas de restrição de atividades econômicas. Desde o início da pandemia, Bolsonaro tem demonstrado preocupação sobre o impacto negativo que medidas restritivas poderiam ter em relação ao seu governo. Ele sempre enfatizou a necessidade de se manter a economia em funcionamento mesmo em meio à pandemia. Contudo, o presidente adotou um discurso de que medidas como o lockdown são de responsabilidade de governadores e prefeitos em razão de decisão do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, o STF disse que a atribuição dos entes federativos no enfrentamento à crise sanitária são concorrentes e que caberia ao Executivo Federal fazer uma articulação nacional. O governo de transição da Líbia obteve nesta quarta-feira a confiança do parlamento em uma votação para dar aval a uma administração resultante de um processo promovido pela Organização das Nações Unidas. A expectativa é de que o novo governo auxilie o país a sair da crise política e ajuda na organização nas eleições no final de dezembro. O juramento será realizado no próximo dia 15 deste mês de março em Benghazi, na sede oficial da Câmara dos Representantes, informou o site líbio Al-Masad. As execuções extrajudiciais persistem na Venezuela, onde as forças policiais realizaram mais de 200 assassinatos desde setembro do ano passado,
Conforme denunciou nesta quarta-feira a Missão Internacional da ONU para investigar as violações dos direitos humanos no país sul-americano. A portuguesa Maria Balinhas, presidente da missão, falou hoje perante o Conselho de Direitos Humanos da ONU para analisar a evolução das liberdades fundamentais da Venezuela desde que apresentou seu primeiro relatório em setembro de 2020 e destacou que a repressão contra todas as vozes críticas continua incessante. Após as declarações de Balinhas, o embaixador venezuelano nas Nações Unidas em Genebra, Héctor Constant, disse que o relatório da missão mais uma vez apresenta informações falsas, extremamente politizadas, tendenciosas, seletivas e sem qualquer equilíbrio. Após o ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal anular condenações do ex-presidente petista Luiz Inácio Lula da Silva, centenas de pessoas realizaram uma manifestação contra a decisão da quarta-feira em frente à casa do magistrado em Curitiba, no Paraná. No protesto de ontem, que é a primeira manifestação pública contra a decisão, os cidadãos fizeram um buzinaço em frente ao prédio onde mora o ministro. Diversas pessoas também se manifestaram de forma pacífica a pé, com camisetas do verde amarelas e bandeiras. De acordo com um internauta que estava na manifestação, alguns vizinhos do condomínio de Fachin, ao verem a movimentação, juntaram-se aos manifestantes. 6h51 em Manaus. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quinta-feira. O Globo, Rio de Janeiro. Brasil registra pela primeira vez mais de 2.000 mortos por Covid em um dia. A Folha de São Paulo estampa. De máscara, Bolsonaro sanciona a lei que viabiliza a compra de vacinas da Pfizer e Janssen. O estado de São Paulo. Eduardo Bolsonaro manda a população enfiar no rabo máscara contra a Covid. Jornal Central, capital da República, Correio Brasiliense. Distrito Federal tem 100% dos leitos de UTI ocupados. Ibanez não descarta medidas mais duras. Valor econômico. Contra a nova derrota, líder do governo se compromete com promoção a servidor. Estado de Minas. Prefeitura de BH recebe mais de 140 denúncias de fura-filas em vacinação. No Recife, Jornal do Comércio. Projeto que viabiliza a compra de vacinas pelo Recife avança na Câmara Municipal. Fortaleza, Diário do Nordeste. País deve ter mais de 400 milhões de doses de vacinas contra a Covid até o fim do ano, diz Bolsonaro. Porto Alegre, 0 hora. Detido por balear mulher durante assalto em Porto Alegre foi para a prisão domiciliar devido à pandemia. As edições impressas locais, o Centenário, Jornal do Comércio. Produção industrial do Amazonas, na contramão. Em tempo. Bolsonaro sanciona a lei que permite compra de vacinas. Na crítica. Indústria despenca 11,8 no Amazonas. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegdeg J. Rai e Alberto Pellegrini, sonoplastia de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45.